formadas ou mal formadas, e às vezes a culpa é da igreja mesmo, né? Hoje diz: hoje é o aniversário de Jesus, né? Ora, o aniversário, né, é no dia que a gente nasce. Cada um de nós tem o dia que nasceu, né? A gente sabe. Mas nós não sabemos que dia que foi o nascimento de Jesus. Absolutamente. A data 25 de dezembro é uma data convencional que se convencionou a igreja, né, celebrar o mistério da encarnação com o nascimento de Jesus com toda a solenidade a partir do século IV, quando tinha uma festa pagã no Império Romano, que era a festa do Sol Invictus, do Deus Sol, né? Dia que o Sol começava a dissipar o inverno, começava a aparecer o Sol, apesar de ser em pleno inverno, né? É o que milimetricamente os dias começavam a ficar mais longos, porque o Sol ficava mais vivo, dizia, né? E aí, quem é o verdadeiro Sol nascente é Jesus, e se convencionou o Natal. Mas aquilo que é importante nós celebrarmos, e aquilo que nós celebramos, não é o aniversário, mas é o nascimento de Jesus. Isso sim, né? Isso é uma celebração que deve sim explodir nos nossos corações e nos encher realmente de viva alegria, porque alguém pode dizer: mas não é a mesma coisa? Não é. Celebrar o nascimento de Jesus significa celebrar o admirável comércio, não o comércio dos shoppings, né? Mas o admirável comércio entre Deus e a humanidade. Sim, porque Deus assume a natureza humana, assume a nossa carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Deus que existe desde toda a eternidade, para a nossa salvação, se faz homem no seio da Virgem Maria, assume a nossa natureza humana. Mas, em compensação, né, a nossa natureza humana participa da divindade. Esse é o comércio, né? Deus pega a nossa natureza humana, vamos dizer assim, e nós pegamos a natureza divina, né? Nos tornamos partícipes da natureza divina. Diz a carta aos Gálatas: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para que recebêssemos a adoção filial, para que nos tornássemos verdadeiramente filhos de Deus. Tudo isso é bonito nós pensarmos. E quando nós pensamos nesse horizonte, nós pensamos exatamente que a obra de Deus em Jesus Cristo é uma restauração da humanidade que está marcada pelo pecado e por tantas coisas. O profeta Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura, diz: por ti, Sião, não me calarei, por ti, Jerusalém, não terei sossego, né? Enquanto eu não restaurar, enquanto você não for como uma noiva para o seu esposo. Ou seja, este é o anúncio da obra de Deus, restaurar. Nós precisamos disso. E Deus então, nessa celebração do Natal, aparece para nós com toda a fidelidade. Aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que na história foi dito, o descendente de Davi. Como Paulo testemunhava na segunda leitura dos Atos dos Apóstolos, né? Para realmente certificar, dar aquele testemunho para dizer que esse Jesus Cristo é a promessa de Deus que se realiza
seio da humanidade. O evangelho de hoje, mostra exatamente o que é o Deus que se faz carne. Entra na nossa história, dentro de um momento histórico, lá no recenseamento que o imperador tinha mandado fazer, e Jesus nasce em Belém, Belém de Éfrata, Belém, cidade natal do rei Davi. E Jesus tem como pai adotivo, evidentemente, José, que é da família de Davi. Jesus nasce em Belém porque é descendente de Davi. Toda a promessa de Deus nesse anúncio do Evangelho diz, é um Deus que entra na história. Mas, meus irmãos, como é que ele entra? Como é que ele começa um trabalho de restauração, de renovação? E é aí então que está a novidade do Natal, cada vez que nós celebramos. Diante das grandezas do mundo, aquele que é o maior de todos se faz pequeno. Diante de tantos primeiros deste mundo, ele se faz o último. O imperador quer fazer um recenseamento para dizer quantas pessoas estão sob o domínio dele. E aquele que domina todas as coisas nasce, é colocado numa manjedoura, porque diz o Evangelho, não havia lugar na hospedaria. Aquele que é eterno desde sempre, Deus acima de todas as coisas, se faz homem e habita entre nós, mas nasce em pobreza. E o evangelista faz questão de ensinar que ele, que é aquele que restaura todas as coisas, que é Senhor, sim, não se esqueçam isso. Já o evangelista São Lucas coloca na boca dos anjos um título pascal de Jesus. Anuncio-vos uma grande notícia: em Belém nasceu para vós Cristo, Senhor, que é aquele que domina sobre todas as coisas. E diz, ele é Senhor, sim, o título pascal de Cristo, porque o senhorio de Jesus, ele o conquista no mistério da cruz, mas já é anunciado desde esse momento como Senhor. E vocês encontrarão com Maria, o encontrarão no estábulo, todo um contrassenso. Mas não só, quem é que recebe essa notícia? Os pastores, que trabalhavam sim cuidando das ovelhas, etc., mas que naquela época de Jesus eram homens de má fama. Exatamente por causa do trabalho deles, e talvez porque no meio deles tivesse até muitos ladrões e salteadores, eles não era permitido a eles entrar no templo para adoração, porque eles eram considerados impuros. E exatamente o primeiro anúncio é feito a essas pessoas, aos que estavam na periferia, ou como costuma dizer o Papa Francisco, na periferia existencial. Acho que nós poderíamos passar muito tempo aqui, desfiando todas as, digamos assim, contradições entre o mundo poderoso e o Cristo Senhor que vem na humildade. Mas o importante é que, como a gente vá pensando nisso, a gente pense, que a restauração da nossa vida, a restauração da nossa existência, não começa por cima, começa por baixo. Eu não sei quantas coisas nós temos para restaurar na nossa vida, nesse Natal, na nossa família.
E não podemos fazer isso com o nariz levantado. Tem que ser a partir da humildade. Nós vivemos na nossa sociedade um tempo terrível com essa pandemia. E precisamos renovar tantas coisas e precisamos aprender com isso tanta coisa. E dói o coração, a amargura quando nós vemos os nossos governantes, aqueles que têm que cuidar do povo, de vez de começar por baixo, começam por cima, né? Começam na disputa de poder, de quem manda mais, quem é mais inteligente, não se une forças. Tem até guerra econômica por causa da vacina. É importante, meus irmãos, que nós enxerguemos isso, né? Não para fazermos qualquer manifestação, não é nada disso, mas para saber onde está o caminho da vida e da restauração que o Natal nos ensina. Na minha mensagem de Natal, começou a veicular na internet, né, eu disse: não vamos pensar tanto no macrocosmo, né, no mundo, não. Vamos pensar no microcosmo, no nosso mundo, na nossa família, na nossa comunidade, né? Como nós estamos vivendo esse espírito do Natal, né? É daqui para fora, é da família, é da comunidade que irradia para a sociedade, né? Porque o Evangelho tem sim a sua dimensão sociotransformadora. Mas se nós, em primeiro lugar, não vivemos isso, né? Não mergulhamos neste admirável comércio que nós celebramos no Natal, fica difícil nós também irradiarmos alguma coisa. Então, que essa celebração do Natal do Senhor seja um compromisso de vida cristã para todos nós.